Olá, prezados. Estamos aqui com o subsídio da lição número 7. Honrarás teu pai e tua mãe. E nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor e dizer que são bem-vindos ao nosso vídeo, né? Lembrando que esse texto estará disponível em nosso blog, naladier.blogspot.com, e você pode usá-lo à vontade, não há nenhuma restrição. A lição, o comentário, queremos começar pelo conceito de família. O que é família dentro da palavra de Deus? É uma estrutura onde pai e mãe devem criar seus filhos no temor da palavra de Deus, ensinando moral, bons costumes, a palavra e tudo aquilo que é importante e interessante e bom para a vida dos filhos. Então, há algumas razões pelas quais os filhos devem respeitar os pais. Eu enumerei aqui pelo menos 4 razões. Primeiro, são os pais que geraram e cuidaram dos seus filhos. Eles possuem uma dívida eterna de gratidão por terem vindo ao mundo uma determinada família. O amor, o carinho, o cuidado daqueles dois seres, o pai e a mãe, né, amaram e criaram eles da melhor forma possível, às vezes numa casinha pobre, às vezes num palácio, mas todo cuidado possível para que eles tivessem carinho e sentissem, né, o amor que emanava daquele círculo familiar inicial. Em segundo lugar, os pais os sustentam. Vem dos pais o sustento financeiro de seus filhos. Eles dependem, né, dos pais para sobreviverem financeiramente. E não apenas comida, como roupa, calçado, material escolar. O filho quer um celular, o filho quer uma coisa qualquer, então o pai se esforça para dar quem tem condição, obviamente, dentro das condições. Mas enfim, um bom pai, é bíblico isso, não nega ao seu filho aquilo que ele precisa, ainda que haja restrições sobre dar sempre que o filho pede, e seria mais adequado num vídeo sobre comportamento entre pais e filhos. Mas enfim, eles dependem. Em terceiro lugar, os pais sempre são mais velhos e mais experientes, são mais vividos, mais rodados, como se diz cotidianamente, o nosso nordestinês, né? Então, o fato de eles serem mais velhos, mais experientes, traz um feedback muito bom para os filhos, porque eles podem estar enfrentando uma situação que já foi vivenciada antes pelos pais, e eles vão ter a oportunidade de aprender, de vivenciar e até de melhorar. Não há nenhum problema quanto a isso. Em quarto lugar, os pais são referenciais para os filhos. O Freud ele explorou, né, com grande propriedade, os complexos de Édipo e Electra, que são nada mais nada menos do que a referência que os filhos do sexo masculino têm na mãe, e as filhas os filhos do sexo feminino, né, as meninas, têm nos pais. E esse referencial ele é importante para a estruturação psicológica, né? Esse referencial é essencial para o desenvolvimento adequado da família. Claro que nós estamos falando de famílias estruturadas. Hoje nós temos famílias de todo tipo, tem famílias que não sabem qual é o pai, que não sabem qual é a mãe, que o pai abandona e joga na mão os pais, né? Abandona e joga na mão dos avós, e os avós se viram da melhor maneira para criar, muitas vezes sem ter uma condição financeira, e há todo tipo de problema hoje em dia nas famílias, as mais variadas configurações de família, e isso traz um problema seríssimo, porque o resultado são filhos desestruturados. Mesmo assim, mesmo uma família desestruturada, cabe ao filho amar os seus pais, respeitá-los, ainda que eles tenham um comportamento reprovável na sociedade. Aqui, inclusive, vale os pais adotivos, que adotaram o filho, cuidaram com maior carinho, maior atenção, mesmo sabendo que não eram filhos biológicos. E o filho que descobre que seu pai não é um pai biológico não deve deixar de amá-lo, muito pelo contrário, deve respeitá-lo ainda mais, porque não sendo um pai biológico, cuidou daquela pessoa, né? Inclusive, eu ainda iria um pouquinho mais adiante, se o filho foi alvo de agressão física ou psicológica, uma agressão sexual, se foi vítima da pobreza, dos vícios, né, dos seus pais, ele não pode deixar de honrar os seus pais, porque isso é bíblico.
né? Não há nenhuma restrição, não. Se o seu pai for um bom pai, você deve honrá-lo. Não, a Bíblia não faz nenhum senão, nenhum porquê, nenhum se, nenhuma condicional. A Bíblia é clara: honra teu pai e tua mãe, não importa de que tipo seja esse pai ou seja essa mãe, né? A Bíblia fala também que honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa, e a promessa é que haja dias, né, de vidas acrescentadas àqueles que honram seu pai e mãe. A quebra desse paradigma na sociedade moderna tem trazido morte para muitos filhos. Foi feito um estudo, e eu referencio ele no meu blog, entre 1980 e 2011, as mortes não naturais e violentas de jovens, como acidentes, homicídios e suicídio, cresceram 207%. Se forem considerados somente os homicídios, este aumento chega a 326%. Então, uma sociedade doente, porque os jovens não querem respeitar, honrar, obedecer a pais e mães quanto ao horário de chegada, com quem anda, com quem sai, com quem namora, né? E o resultado são mortes, e muitas dessas mortes tristes e violentas. Há algumas outras situações: a família ela está falida, e não está falida não é o modelo, né? O problema é a ausência de família, não é a família, é a ausência dela. A família se desestrutura, como essa referência anterior que nós tínhamos, criada por Deus, e a tendência é que os filhos acompanhem a debandada. Então não há referencial, o avô não sabe criar mais os filhos, a avó não sabe criar mais os filhos, e os filhos se tornam pessoas sem referência e se tornam um problema na sociedade. Um outro aspecto interessante que o comentarista abordou muito bem é o cuidado que os filhos devem ter com os pais. Na velhice, os filhos devem cuidar dos pais financeiramente, se eles não tiverem um sustento, devem cuidar deles afetivamente, porque com a velhice há uma tendência natural de necessidade efetiva dos idosos, especialmente se ou o pai ou a mãe já partiu, o esforço tem que ser redobrado, né? E nos tempos do Novo Testamento havia uma opção, um artifício, como é o termo que o comentarista usa, de que os filhos oferecessem uma oferta para o templo e se isentassem de cuidar de seus filhos, porque dizia: o dinheiro que eu tenho, eu já estou dando aqui essa oferta para o templo. E os pais viviam desassistidos. E Jesus reprovou esse comportamento. Nos Estados Unidos é comum a família abandonar os idosos em asilos. E não há problema a priori nenhum em colocar um pai no asilo, colocar o pai no asilo, não abandoná-lo. Porque o que é abandoná-lo? É nunca mais visitá-lo, é não saber como é que ele está, não ter o cuidado com ele, com remédios, com carinho, com a presença nos momentos adequados. E os pais se ressentem, né, dessa necessidade. Os Estados Unidos é um país extremamente pragmático, as pessoas abandonam os idosos lá porque não têm condições de criar, não querem se comprometer em visitá-los, e eles passam a ser meros objetos dentro daqueles lugares até que morrem. Alguns filhos mais piedosos ainda comparecem aos sepultamentos, e outros só quer saber da notícia e pega aquele peso, joga no limbo mental, pronto, lavei minhas mãos e não tenho que me preocupar mais com nada. Há uma outra passagem interessante sobre honrar pai e mãe, que está lá em Lucas capítulo 9, versículo 59, que é quando Jesus chama um homem para segui-lo. Disse Jesus: segue-me. E ele disse: Senhor, deixa que eu primeiro sepulte o meu pai. E Jesus diz para ele: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E esse versículo existe porque era comum os filhos só saírem dos arredores dos lugares onde o pai morava com a morte dele, né? A morte deles. Então aquele filho está dizendo a Jesus: olha, permite que eu primeiro sepulte meu pai, ou seja, a partir do momento que ele morrer eu posso te seguir. E Jesus age para uma pessoa que não entende aquele contexto de uma maneira grosseira, diz: olha, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, ou seja, deixe seu pai aí, venha fazer o trabalho, porque esse trabalho é mais urgente. Jesus sabia que só tinha, né, um pouco de tempo para exercer o ministério. E aí nós concluímos dizendo que a igreja deve cuidar dos seus filhos, da família,
Os filhos devem honrar e cuidar dos seus pais, e nós não podemos, irmãos, nos deixar impactar pelas transformações sociais que estão ao nosso redor, né? Há várias famílias desestruturadas nas igrejas, famílias que não têm pai, que não têm mãe, família que não tem sustento, que a igreja muitas vezes ajuda com alguma coisa, mas isso não pode ser a regra, né? As exceções devem ser tratadas cada caso a caso, e o nome do Senhor Jesus tem que ser glorificado na família e na honra que os pais devem aos seus filhos. Muito obrigado neste vídeo, divulgue aí com seus amigos e vamos juntos aprender na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. Muito obrigado.